Essa história aconteceu no ano passado. E até hoje ainda não tenho uma relação muito boa com a minha mãe por conta disso. Mas a gente convive, né? Eu tento entender, ela tenta me entender, enfim. Bom, ano passado eu estava no último ano do ensino médio. E eu venho de uma família cristã, venho de uma família bem conservadora. Minha mãe e meu pai são pastores, então eles sempre tentaram me levar para a igreja, seguir os caminhos ali que eles acham que é correto, inclusive me guardar para esperar o casamento. Só que assim, eu adolescente não pensava assim muito bem como eles, né? Tinha aquele negócio de, mas o que que tem e tudo. Enfim, sempre pensava que eu poderia seguir, mas ao mesmo tempo queria, então era realmente um pouco complicado. Comecei a namorar um rapaz da escola, que eu gostava muito dele, na verdade eu ainda gosto, a gente tem um relacionamento meio escondido. E aí eu já estava com esse rapaz há um ano. A minha mãe sempre desconfiou que eu tivesse alguém, que eu tivesse um relacionamento, mas ela me perguntava e eu não sentia muita confiança em falar pra ela. Na verdade, eu tinha medo, tinha vergonha, então eu sempre dizia que não, dizia que não. Mas a minha mãe sabe, a mãe sempre sabe, né? A mãe sempre desconfia, sempre sabe quando a gente tá falando a verdade, quando a gente não tá. Então eu não falava pra ela sobre ele, mas eu acho que no fundo ali ela sabia sobre ele. Só que assim, o meu relacionamento com ele era um relacionamento onde a gente só podia se ver na escola. E raras as vezes fora de casa, quando eu inventava alguma coisa pra poder sair. Mas a maioria das vezes realmente era só na escola, porque a minha mãe não deixava muito eu sair assim sozinha. Pois bem, como eu falei pra você, eu já estava com ele há um ano. A gente conversava muito sobre ter ou não ter relações. Eu era virgem, ele não era, mas ele sempre me respeitou. Ele sempre ali, nunca me pressionou, nem nada do tipo. Até que, quando chegou no ano passado, eu conversei com ele e eu decidi que eu estava pronta, que eu queria fazer. Que eu sentia vontade e, enfim, que eu queria fazer. E nisso, gente, eu tava na escola com ele e tudo. E como eu sabia que minha mãe não deixava eu sair de casa, assim, com muita facilidade, a gente decidiu que a gente ia matar as últimas aulas pra ir pra casa deles. Os pais dele trabalhavam, então ele sempre ficava sozinho em casa. Então a gente decidiu que eu ia matar, e nós íamos matar as últimas aulas pra ir pra casa dele, tudo pra dar tempo, combinar os horários, perfeito. Gente, fizemos isso. Fui pra casa dele. Cheguei na casa dele e tal. Acho que passou uns 20 minutos no máximo que eu estava na casa dele. A gente estava começando ali, né? Eu tava tirando a roupa ainda. Quando de repente começa alguém bater muito forte, muito rápido na porta. Ele se desesperou, não sabia quem era, porque a pessoa tava batendo de um jeito desesperado. E aí ele foi pra ver. Quando ele abriu, era a minha mãe. Ela entrou com tudo na casa dele, gente. É tipo assim, ele só destrancou a porta e ela já saiu abrindo, já saiu entrando, já saiu invadindo a casa dele, gritando, procurando por mim, xingando ele, chamando ele de um monte de nome. Quando eu escutei a voz dela, né, eu fui lá pra fora do quarto e quando ela me viu, eu tava só de sutiã, a minha mãe teve um surto, começou a gritar, me chamar de indecente, um monte de coisa, de, assim, nomes horríveis. Começou a berrar, literalmente fazer um escândalo, sabe? Puxou pelo meu cabelo. O meu namorado foi tentar me ajudar, não queria que ela me agredisse, mas ela empurrava ele. A minha mãe tava louca. Ela tava de um jeito que eu nunca tinha visto. E aí eu coloquei minha roupa e tudo, fui pra casa. E eu fiquei, meu Deus, como é que ela sabia que eu tava aqui? E ela foi o caminho todo, gente, falando um monte de coisa, brigando, me xingando, tudo. Cheguei em casa, o meu pai, normalmente a gente espera mais fluidez de um pai, né? Mas o meu pai tava tentando acalmar ela, pedindo pra ela se acalmar, pra ela conversar e tudo, mas não, minha mãe tava muito alterada. E me xingando de todos os nomes possíveis, falando que eu ia pro inferno e tal, não sei o que, um monte de coisa. E aí depois fui pro meu quarto, né? Eu tava chorando pra caramba, tava muito triste com aquela situação. E aí meu pai veio conversar comigo. Meu pai perguntou quanto tempo que eu tava com esse rapaz, se eu gostava mesmo dele, se ele tinha me pressionado, se eu tinha ido porque eu queria. E aí eu comecei com meu pai. Falei que eu já tava com ele há um ano, que ele nunca tinha me pressionado, que eu tinha, que eu queria, que eu tinha vontade, que eu tinha ido e tudo. E aí acabou que meu pai acabou me falando que a minha mãe tinha botado um homem lá, um cara lá, que ela um conhecido, pra me vigiar. E esse cara avisou ela que eu saí da escola antes do horário que eu saí acompanhada com meu namorado. E ele me seguiu até a casa do meu namorado, falou pra minha mãe onde era, onde eu tava, tudo, e foi por isso que ele me rebateu lá. E aconteceu tudo isso. E antes, meu pai, ele é um cara assim, que apesar dele ter a religião dele, dele ser ali um pastor e tudo, ele também conversa muito. Ele tenta entender, ele não tenta empurrar do jeito que a minha mãe faz. Pois bem, a partir desse dia, a vigilância da minha mãe sobre mim acabou ficando muito maior. Muito, muito, muito. Final do ano eu terminei o ensino médio. E eu e meu namorado, gente, estamos juntos ainda. Até hoje, a gente mantém um relacionamento escondido porque a minha mãe não aceita ele.
Ela fala que ele não é um menino de Deus, que ele não serve pra mim, que ele tentou me levar pro mau caminho e tal, coisas assim. Então, ela pensa que a gente não tá junto, mas a gente tá. E eu tô, tipo, mantendo esse relacionamento escondido, porque eu gosto muito dele. Ele gosta muito de mim, ele diz que me entende, que vai me esperar e tal. Até pelo menos eu completo a maioridade esse ano. E aí eu tô tentando conseguir um emprego também pra sair de casa, o que é muito triste, porque eu nunca pensei que o meu relacionamento com a minha mãe fosse ser afetado por causa disso. Na cabeça dela, ele é um cara que vai me levar pro meu caminho e tal, sendo que ele já tá demonstrando que ele gosta de mim, sabe? A gente já tá junto há anos, ele sempre me respeitou, ele nunca me pressionou nem nada. E assim eu já consegui. Ela pensa, é isso que dá. A pessoa tenta segurar tanto o filho que a gente acaba fazendo escondido, né? Então eu já tive outra oportunidade, já fiquei com ele, eu sou muito feliz. Tenho um relacionamento maravilhoso com ele. E eu sei que a hora que eu completar a maioridade, a hora que eu conseguir um emprego, eu vou sair de casa. Casando ou não casando com ele, porque a gente não sabe do futuro, do mesmo jeito que o relacionamento pode dar certo e pode não dar. Mas eu simplesmente não aguento mais conviver dentro de casa com a minha mãe. Ela não deixa eu respirar. Não deixa eu abrir a porta do meu quarto, não deixa eu abrir a janela do meu quarto, sentar ali me vigiando ou vendo o que eu tô fazendo. Isso pra mim tá se tornando insustentável. Mas enfim,